Graça e paz. Amém. Vocês estão bem, gente? Uma alegria imensa estar aqui, né? Sempre falando da palavra do Senhor. Hoje não é diferente. E que o Senhor possa trazer mesmo assim, uma alegria sobrenatural no nosso coração. Apesar de que a palavra do Senhor essa noite, o assunto que eu gostaria de tratar aqui é um assunto urgente, assim. Importante, urgente, no entanto indigesto. Um pouquinho indigesto. E por que é indigesto? Porque ele fala da gente. Porque ele vai falar de mim e de você. E isso é bom, porque hoje a gente sai daqui com uma decisão tomada. Hoje a gente sai daqui, não na meiuca. Não vai ter meiuca, assim, falar, bom, eu não estou nem aqui, nem aqui, eu estou no meio, estou quase lá. Não está, não. Hoje a gente vai sair daqui com uma decisão tomada, em nome de Jesus. Viu, amada igreja? O que eu quero dizer é o seguinte, para introduzir um pouco desse assunto, é que é comum chegar notícia de um escândalo de algum líder religioso, de algum líder evangélico, até assim, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. É comum isso acontecer hoje, né? Alguma notícia assim, ruim de algum líder que se corrompeu, caiu, enfim, roubou, sei lá o quê. Mas isso é comum chegar na TV, mas principalmente na internet, nas redes sociais. Eu não é assim, irmãos. Não é, não. Minha rede social, então, está poluída. Preciso zerar ela e começar outra. Falo, Senhor, me dê a mesma rede social que meus irmãos têm, porque não chega para eles. Mas a verdade, irmãos, é que, por mais que você decida, eu não quero ver esses trem, ele chega. Não tem jeito, ele vai chegar. É numa conversa, você pode se abster assim, do celular. Vou deixar esse celular miserável a semana inteira, não vou usar ele para nada. Aí chega no grupo da família, chega, tchum. Quando você fala, pronto, cumpri meu propósito, vou ficar sem o celular, agora eu vou ter o celular de novo. Quando você abre, está lá uma notícia ruim, enfim. Irmãos, uma coisa eu confesso, assim, que algumas dessas notícias, assim, têm me deixado, assim, com enjoo, assim. E isso não é só no meio evangélico, no meio religioso, mas no comportamento geral mesmo dos seres humanos, assim. Sabe aquela frase, eu tenho usado muito essa frase, aprendi com alguém da minha família e uso até hoje. E estou usando bastante, sabe aquela frase assim, morro e não vejo tudo? É bem por aí, morro e não vejo tudo. Só que muitas dessas coisas têm me entristecido profundamente. Ao ponto, sim, de machucar mesmo, assim, a alma e tal. E aí eu fui refletir nas últimas palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. E eu gostaria que os irmãos abrissem, então, as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, capítulo 28, os últimos versículos, do 16 em diante, a gente vai ler rapidinho. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso tudo. Mateus 28, do 16 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e lá foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, grave isso, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão, ou na sua versão, ide e fazei discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Amém? Irmãos, o que é interessante aqui? Interessante é o seguinte, praticamente, o início do ministério público de Jesus foi na Galiléia. Quando ele começa ali a chamar os discípulos ali e fazer aqueles discípulos não ser mais apenas pescadores de homens, ou pescadores de peixe, mas agora pescadores de homens. E o interessante é que as últimas palavras de Jesus também, do seu ministério público, também foi ali na Galiléia. Só que tem um detalhe importante. O detalhe importante é que Jesus ele diz assim, toda a autoridade me foi
dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada dentro do céu, por sobre toda a terra. Perceba, irmãos, o quanto isso é importante. Por quê? Porque não é mais o Jesus de Nazaré, o Jesus terreno, o filho ali do carpinteiro, ali José, filho de Maria. Não, agora é o Jesus ressurreto. Agora é o Jesus eterno, o que venceu o poder da morte, o Filho de Deus, o Messias prometido, vindo em grande poder e glória, dizendo para aquele povo e para nós também: toda autoridade me foi dada. O que é importante nisso, irmão? Importante é o seguinte: quem chamou para um propósito é fiel para cumprir até o fim. Quer seja favorável ou não, quer seja no meio da prosperidade ou da falência, quer seja no meio da tristeza ou da alegria, quem chamou é fiel para cumprir. E por que ele faz isso? Porque ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele é competente, irmão, ele é competente. E agora ele está dizendo para mim e para você, já pulei 2000 anos de história hermenêutica, ele está dizendo para mim e para você: vão e façam discípulos. E é nessa certeza, irmãos, que a gente tem que encarar e enfrentar o inimigo. É nessa certeza que a gente tem que encarar as adversidades da vida, na certeza de que o nosso Senhor e Salvador Jesus tem toda a autoridade. Uma autoridade que é divina, que foi dada dentro do céu, por sobre toda a terra. E isso é lindo. Jesus continua sendo soberano, tendo controle total e absoluto de todas as coisas. E é bonito porque, irmãos, assim, no meu estudo, eu vi aqui a plenitude na fala de Jesus nessas últimas palavras. Eu queria trazer isso para vocês, assim. Eu fiz assim um estudo assim, que pareceu mais uma escola dominical, né? Mas eu queria trazer, de tão importante que eu achei, essa plenitude na fala de Jesus. Perceba que no verso 18, Jesus, por que plenitude? Porque ele fala grande. Jesus, ele fala grande aqui. Ele fala: toda a autoridade me foi dada. Olha só, grava essa palavra: toda a autoridade me foi dada. Portanto, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, de toda a raça, língua, povo, tribo, nação, e ensinem eles a obedecerem o quê? Todas as coisas que eu lhes dei, que eu lhes ensinei. E ele garante ainda, tem uma promessa, e ele fala assim: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Foi só para mim essa revelação linda, de toda. Glória a Deus, obrigado pelo presente. Mas, em Mateus 10, Jesus, ele comissiona os seus discípulos. E o que é interessante? Ele fala assim: vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Mas não vão para os gentios nem para os samaritanos agora. Antes, vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém por isso. Só que agora ele muda o discurso. E ele não está falando mais só da ovelha perdida da casa de Israel. Ele está falando: vão por todas as nações e façam o quê? Discípulos. Chegamos ao ponto, irmão, dessa mensagem de hoje: façam discípulos. Fica claro aqui que Jesus, ele não mandou fazer fã, irmãos. Fica claro isso. Quem precisa de fã é artista. Se não, deu ruim. Não tem nem sustento. Precisa de fã para ter sustento. Fica claro aqui, nesse ponto, que Jesus não mandou fazer admiradores. Fica claro aqui, nesse ponto, que Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Fica claro aqui, ele não ordenou isso. Ele ordenou que façamos discípulos. O que é um discípulo, irmão? Um discípulo é um seguidor de Jesus, é aquele que faz do reino de Deus o seu único e exclusivo tesouro.
O discípulo é aquele que é capaz de renunciar tudo por amor de Jesus. E ele não tem dúvida, não. O discípulo, ele não fica em dúvida entre os meus desejos e o reino de Deus. Ele não tem dúvida, não, irmão. Ele tem dor. Mas ele não titubia, não. Porque ele é um discípulo de Jesus. Ele é capaz de renunciar tudo. Irmãos, o bem da verdade, sabe o que é, irmãos? É mais uma mensagem que não é instagramável. Se vocês botarem as frases dessa mensagem de hoje no Instagram com a fotinho, não vai ter like, viu? Fique em paz, seu coração. Não vai ter like. E que bom que é só 24 horas. Passa, cai no esquecimento também. Mas o bem da verdade, irmãos, é que hoje temos muita, mas muita adesão e pouca conversão. O bem da verdade, irmãos, é que temos grandes ajuntamentos e pouco, mas muito pouco, quebrantamento. O bem da verdade, irmãos, e que temos igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus. O bem da verdade, irmãos, é que temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam mais a Deus. O bem da verdade é que estamos diante de uma geração que é religiosa, mas não é discípulo de Cristo. São religiosos, mas não são discípulos de Cristo. O discípulo, irmãos, não é aquele que já aprendeu e basta. Como diz o pastor Caio, como é que é italiano? Punto e basta. Não é assim não, irmãos. Os discípulos, o discípulo, ele grave isso. Os dias de escola do cristão nunca acabam, irmão. Nunca acaba, não tem formatura, nunca acaba, irmãos. O dia de ensinamento do MES nunca acaba, é escola eternamente, irmãos. Quer ver só uma estatística só? Eu busquei uma estatística que não é difícil você buscar. Qualquer um busca lá e vai dar um monte de informação, e você colhe essas informações, você vai chegar num denominador comum. Você sabe quantas igrejas são abertas, igrejas evangélicas, são abertas no Brasil por dia? 17. Igreja evangélica. 17 por dia no Brasil. Hoje a gente está com mais de 110 mil igrejas evangélicas no Brasil. Tem uma pesquisa que falou que em 2019, precisa atualizar isso, né? Mas em 2019, quase 7 mil igrejas evangélicas foram abertas só no ano de 2019. Quase 7 mil igrejas evangélicas foram abertas. Aí eu gostei desse trem de pesquisa e fui atrás. Você sabe qual é o estado mais evangélico do país? Quem acertar, eu pago um salgado no gourmet. Sem pesquisar, hein? Todo mundo olhando para mim, sem pesquisar. Goiânia errou. São Paulo errou também. Ó, é óbvio, vocês deviam ir no óbvio. Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado mais evangélico. Tem 93 templos evangélicos para cada 100 mil habitantes. Isso dá um cálculo mais ou menos entre 1.300 e 1.500 pessoas por templo evangélico. Evangélico. É bastante coisa, não é? E a pergunta que não quer calar: o que esperar do futuro de uma nação que crê no transcendente? O que esperar do futuro de uma nação que crê no Deus imutável, no Deus invisível, no Deus transcendente? Porque para abrir tanta igreja assim, tem que crer no Deus transcendente. O que esperar, irmãos? A única resposta que eu consegui chegar foi que pelo menos essa nação seja uma nação de discípulos. Uma nação de discípulos. Irmãos, vou fazer uma pergunta para o meu e para o seu coração. Nós estamos fazendo discípulos ou criando espectadores? Hã? Às vezes, a gente acha que o fazer discípulo é um trem opcional. Você consegue ticar assim
na salvação, sabe assim? No kit crente, assim. Você vai atualizando algumas coisas, assim. Eu habilito umas funções de crente e outras eu não habilito, que é o passo que eu vou amadurecendo e tal e tal. Aí a parte assim, fazer discípulo, não habilita. Fica lá desabilitado. Você tem que clicar para ficar verdinho. Irmãos, o fazer discípulo não é opcional, é um imperativo. É imperativo, vem de cima. E às vezes, as pessoas entendem o id como o tal do imperativo. E ele não de fato é também. Não é isso? O id pregar o evangelho, não é o id, não é isso? O id. Só que o id ele só tem importância se ele cumprir o propósito do imperativo que Deus nos chama para fazer, o que é fazer discípulo. Se você faz o id e não faz discípulo, você não está cumprindo o propósito, você não está entendendo o imperativo do Senhor. Talvez seja isso o grande número de igrejas evangélicas que surgem todos os dias no nosso país, porque tem muita gente fazendo id, mas nem todos estão fazendo discípulo. É ou não é? Essa é uma triste realidade, irmãos. Que conclusão eu chego diante desse cenário? Que é verdade. Que somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressurreto é que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Se não tiver essa mensagem, irmãos, fuja. Se você está num trem, num lugar, assistindo, sei lá, frequentador, membro, se não tiver a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para Cristo ressurreto, e esquece, irmãos. Porque essa mensagem é urgente, é primeira. Porque essa mensagem ela não está pautada em quem pode oferecer mais ou menos. Porque é uma mensagem que não está pautada em quem tem boa performance ou não, em mérito humano. É uma mensagem do qual... Eu amo o evangelho, irmãos. E por que eu amo o evangelho? O evangelho nivela todo mundo por baixo. Romanos fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por baixo, o evangelho nivela todo mundo por baixo. Não tem essa de mais ou menos. É todo mundo embaixo, irmão. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a menos que sejam reconciliados com Ele por intermédio de Cristo. Esse é o cenário. É duro dizer isso, irmãos, e digo isso assim com o meu coração entristecido, rasgado, irmãos. Mas as pessoas estão acostumadas, ou melhor, estão começando a curtir sermões convincentes. Elas saem convencidas do templo. Ela entra pecadora, suja, imunda, toma a ceia e sai convencida. Eu sei que tem gente que tem um problema biológico que não sai choro. É normal isso. Nós conhecemos um pastor, né, Camila? Que ele chora sem sair lágrima. Né, Renatinho? Ele chora e não sai lágrima. Nunca vi um trem daquele, é esquisito. Só vi com ele. Mas a alma daquele homem chora pelo reino de Deus. Porque ele é um discípulo de Jesus. Tem gente que acha que está bom já. Tem gente que acha que está bom. Vai me dizer que você nunca ouviu uma frase assim, poxa, esse ano eu preciso fazer uns trem para Jeová, porque eu estou em débito com ele. Quem nunca ouviu um trem desse? Ou, já fiz muito. Quantas vezes você já viu assim, um ministro de louvor que era avivado, um pregador, um obreiro, aqueles obreiros bons de porta, que por qualquer circunstância da vida desanimou, e sei lá o que, e você vai e fala com ele, fala, irmão, vamos voltar, e tal, ele fala, já fiz muito para Jesus, agora é a sua vez que você é mais novo.
Eu não é, irmãos? A gente precisa voltar à alegria do arrependimento. A gente precisa voltar à alegria do arrependimento, irmãos. A alegria das nossas casas não tem que ser regada à festa, tem que ser regada à alegria do arrependimento. A alegria das nossas vidas tem que ser regada à alegria do arrependimento, irmãos. Nós estamos vivendo na culpa, na tristeza, sem arrependimento, irmãos. E a culpa, ela só é boa quando nos leva da tristeza à alegria do arrependimento. As igrejas, todos esses monte de tempo que nós catalogamos aqui, precisa voltar à alegria do arrependimento. Oh, Deus da glória. Oh, Deus da glória. Vamos lembrar aqui, irmãos, de dois personagens reais. Um é o jovem rico e o outro é Zaqueu. Um está em Lucas 18, 18 e o outro está na sequência. O primeiro é o jovem rico. E a palavra do Senhor lá em Lucas 18, 18, diz que um homem, um jovem rico, um governante jovem, rico, poderoso, chega Jesus com a intenção de perguntar: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus entra naquela prosa com ele de bom mestre, né, que ele fala. Jesus, não, bom só tem um, é Deus e tal, e não sei o quê. E aí Jesus introduz uma conversa com ele. Você conhece, vejo que você conhece os mandamentos: não roube, não mate, não dê falso testemunho e tal e tal. E aí ele fala: todos esses eu tenho observado bem desde a minha juventude. E aí então Jesus regala o olho assim, e Jesus então fala para ele: mas te falta uma coisa. Irmãos, o que é bonito nisso daqui? Esse moço, irmãos, ele obedecia à lei de Moisés da melhor forma mesmo. Ele com certeza decorou tudo. Com certeza ele decorou tudo. Estava na ponta da língua, mas ele era um sujeito espiritualmente insatisfeito. E Jesus não começa a fazer um interrogatório com ele, assim com a intenção de mostrar assim: quando ele tiver um primeiro deslize, eu vou mostrar para ele quem ele é. Não, Jesus não faz um interrogatório. Jesus não fica fazendo uma entrevista para encontrar possíveis erros, não. Mas Jesus começa a desnudar o coração daquele jovem. E quando ele fala assim, que tem observado todos esses mandamentos e tudo, Jesus, ele fala assim para ele, com amor, ele fala assim: te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Perceba que Jesus, ele não pergunta assim: olha, ainda está te faltando uma coisa? Não, Jesus, ele afirma: está te faltando uma coisa. E essa foi a afirmação que revelou o coração daquele moço para ele mesmo. E Jesus então diz: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse jovem, ele se mostrou assim, parecido com os que seguem Jesus, né? Mas não como um discípulo. Não como um discípulo. Um discípulo que nega a si mesmo. Discípulo que toma a sua cruz. Discípulo que abandona, assim, as coisas por causa de Cristo. Nós estamos precisando, irmãos, fazer discípulo. Fazer discípulo. Em resumo, esse jovem se retira da presença do Senhor entristecido. Agora nós vamos para Zaqueu, que está em Lucas 19, ali na parte 1 a 9. Jesus continua esse encontro, sai do jovem rico, ruma para Jerusalém, passa em Jericó, encontra lá o cego Bartimeu, né? E ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Então são os últimos atos de Jesus. E então, de repente, esse homem, Zaqueu, descobre que Jesus ia passar por ali. Ele curioso, querendo saber quem é Jesus, querendo conhecer Jesus, ele sai correndo, sobe numa árvore, porque ele era pequeno, de baixa estatura, sobe numa árvore para poder ver Jesus. Só que a palavra do Senhor, se você ler lá, vai dizer que ele era chefe dos publicanos, né? Ser publicano não era um negócio assim bem visto pela comunidade judaica, quanto mais ser chefe.
desses publicanos, quanto mais você é líder desses coletores de impostos. Para você entender, irmãos, o Estado, ele terceirizava o serviço de cobrança de imposto. Ele terceirizava isso. Então era dada uma concessão. Era dada uma concessão para essa pessoa realizar esse trabalho. E Zaqueu era o cara da vez. Zaqueu, ele realizava esse trabalho. Então Zaqueu tinha um acordo de passar o imposto para Roma, só que quem cobrava as taxas era o próprio Zaqueu. Por isso que os judeus odiavam ele, porque as taxas eram altas, muito altas. Então Zaqueu, ele vai e contrata um povo lá para trabalhar para ele e cobrar os impostos, então ele repassa o que é de Roma e o resto é dele, irmão. Então Zaqueu não podia nem ficar ali no meio daquele povo, porque Zaqueu era meio odiado ali, né? E para que você entenda um pouquinho mais, ali a história diz que Jericó tinha um comércio forte, assim, porque era um lugar que tinha um unguento famoso, era um óleo, um unguento que possuía propriedades curativas ali. Então tinha um comércio forte. Zaqueu estava bem na fita ali. Zaqueu estava bem, cobrando imposto daquele lugar, se enriquecendo e passando para Roma e tal. De repente, esse Zaqueu rico, ele corre até um ponto estratégico para poder ver Jesus, que era uma árvore. Irmãos, quando a gente lê isso, na nossa cultura ocidental, as coisas prontas, parece que é um trem normal, mas não é, irmãos. Correr em público no Oriente Médio, era inaceitável isso. E ele fez. Um homem rico, irmãos, poderoso, não sobe em árvores. Viu? Ele tem lugar de honra. Mas Zaqueu subiu em árvore para poder ver Jesus. Ele se esconde numa árvore. A verdade, irmãos, é que num determinado momento da história ali, Jesus para bem embaixo da árvore que Zaqueu está. Olha para cima e fala, chama ele pelo nome, Zaqueu, desça daí. Zaqueu foi descoberto, irmãos. Zaqueu queria ver Jesus, mas a verdade foi Jesus quem viu Zaqueu. Zaqueu foi encontrado, irmãos. O olho do bom pastor celeste olhou para o coração daquele homem, ele foi encontrado. O olho do bom pastor celeste olhou o coração daquele jovem rico, ele também foi encontrado. Só que um sai triste da presença de Deus e o outro abre a porta da sua casa. Por isso que eu disse, irmãos, que hoje eu e você saímos daqui com uma decisão tomada. Uma decisão tomada. Quem abre porta para Jesus entrar é discípulo, irmão. Seguidor não. Seguidor não. Um foi embora da presença do Senhor triste, o outro abriu a porta da casa. E ainda devolveu tudo que tinha tomado, ainda falou, vou devolver 4 vezes mais, só para eu garantir, porque eu já tomei tanto, que eu nem sei quanto eu peguei, então eu vou devolver 4 vezes mais, só para garantir que está tudo certo. Irmãos, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Eu disse no início que é assim indigesto hoje. Eu disse, não menti. Não menti. E olha, vou falar um negócio para você. Quando eu pensei nesse sermão fazer discípulo, eu falei, que é isso? Vou falar do céu, vai ser lindo, suave, assim, como uma queda de uma pena, assim, de ganso, linda, assim. É pedrada, irmão. E eu vou dizer para você porque que é pedrada. Jesus está voltando. E Jesus está chamando o povo dele. E é bom que os nossos ouvidos, o ouvido da nossa alma, escute Jesus falando. Então permita que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração. Irmãos, ser seguidor de Jesus requer algumas coisas, requer renúncia. Ser seguidor de Jesus requer posicionamento. Alguns posicionamentos precisam ser tomados. Vai chegar uma hora na nossa caminhada de vida que os desejos, os meus desejos e a vontade de seguir Jesus, eles vão entrar em rota de colisão. Não vão combinar mais. Não vão combinar mais. E eu vou precisar escolher entre os meus desejos e seguir a Jesus, porque eu sou um discípulo. E sendo um discípulo, eu faço o quê? Discípulos. Discípulos. É aí que a escolha fica difícil, irmãos. É aí que a dor do pecado fere a nossa alma assim com força, quando temos que fazer essa escolha. Talvez aí no seu interior, talvez você que esteja nos assistindo, essa escolha já começou a reverberar aí dentro do seu coração.
O imperativo aqui é claro, irmãos. Façam discípulos. Se tem uma coisa que a gente, assim, pode, assim, querer de Jesus, sim. Se tem uma coisa que a gente pode, sim, querer de Jesus, sabe o que é, irmãos? Clemência. Clemência, é isso que a gente precisa, é isso que a gente deseja, assim. Façam discípulos. E é discípulos, irmãos, de Jesus, viu? De Jesus. Esses tempos eu perguntei para um jovem, sim. Eu perguntei para o Lipe. O Lipe está ali no fundo ali. Falei, Lipe, se algum dia alguém perguntar assim para você, fale para mim agora, de bate-pronto, algum grande ensinamento que o seu pastor faz. Ele respirou e disse assim, bora mexer o doce, senão empelota. Eu falei, graças a Deus, é um discípulo. Ensinamento esse, prático e verdadeiro. Bora mexer o doce, senão empelota. Irmãos, precisamos fazer discípulos do Mestre. É um imperativo, irmãos. É uma ordem. A mesmo assim, quando ele diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É um imperativo, irmãos. Não tem meiuca. O coração do crente é alegre até quando ele está triste. O coração do crente é alegre quando ele está triste, irmãos. O mundo não sabe, o mundo não entende isso. Esse é o inatingível, entende, irmãos? Cadê o louvor? Ô, irmão, sabe por que assim a gente chora assim? Parece que a gente é depressivo, né? E daí também se for. A verdade, irmãos, é que o mundo está cruel, irmãos. E os crentes estão aí abrindo. Quantas igrejas eu falei? 17 igrejas por dia. Olha como está a nossa nação. Era para a gente andar nas ruas, tipo, voando nas asas do Espírito, irmão. De tanta igreja, crente. Oh, Jesus. Eu fico pensando assim, irmãos. Qual é, assim, o número de membros das igrejas? A gente tem catalogado lá qual é o número de membros da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Mas a verdade é que nós temos 3 números. Nós temos o número de membros, nós temos o número de ativos no app da igreja, e aí tem um número que esse eu não sei. É o número de discípulos. Esse só Jesus sabe. Ninguém aqui sabe. Eu estava refletindo assim eu falei, Senhor, mas é difícil fazer discípulo. É difícil fazer discípulo. Nós temos uma rotina pesada. Nós temos tarefa pesada. Eu tenho assim as dificuldades com concentração, com memória e tudo. Meu cunhado me ensinou. Coloca tudo na tela do celular. Tem um app, você baixa esse app, coloca tudo. Tudo que você vai fazer. Eu estou colocando, irmão, até assim, ó, comprar fruta. Porque eu esqueço. Como é difícil fazer discípulo, irmãos, com as nossas vidas cheias, com as nossas rotinas, em sermos resolvedores de problema. O tempo todo é resolver problema.
Às vezes as pessoas chegam para os pastores, é só problema. Amém, por isso, que bom que estão chegando os pastores. É bom compartilhar os fardos, as dores, as angústias. Mas como a gente faz discípulo assim, irmão, só resolvendo problema? Cumprindo a agenda. Nem sempre resolver problema é sinal de fazer discípulo. Irmãos, quantos estão na igreja porque se arrependeram dos seus maus pecados? Eu sei que tem gente que vem para a igreja porque foi curado de uma doença incurável. Glória a Deus por isso. Eu sei que tem gente que vem para a igreja porque sofre de solidão, porque perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a esposa, sei lá, abandonou o mundo, eu não sei, mas vem para a igreja porque se sente só. Glória a Deus por isso. Quantos de nós viemos para o Senhor porque aconteceu alguma coisa, porque Deus curou de uma bebedeira, de um vício sexual terrível. Amém. Mas quantos de nós estamos aqui porque a gente sabe que não há virtude nenhuma em nós, e que a gente precisa do Salvador, e que a gente necessita de arrependimento, e que a gente precisa ser chamado de discípulo de Jesus, para que quando chegar no final, a gente não diga: olha, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz tanto em teu nome, e Jesus fala assim: eu não te conheço. E por que ele não conhece? Porque você não é discípulo. Que dor é essa, irmão? Esses dias andando na rua, encontrei um irmão, fui cumprimentar ele, só falei: irmão, você está bem? O irmão contou que não estava bem, que aí a sogra não estava bem, estava perdendo parte do corpo por conta da diabetes, e foi falando. O meu coração começou a chorar assim, eu falei: irmão, me diga uma coisa, a sua sogra está em Jesus, meu irmão? E não porque eu estava desejando o fim, mas ele poderia chegar. Precisamos fazer discípulo. Fazer discípulo é um chamado de Deus. Pega o seu elemento da ceia aí, meu irmão. Se você não pegou o elemento da ceia, não fique sem ceiar com a gente, não. Ainda há tempo de chegar à mesa do Pai, ainda há tempo. Portanto, se aproxime da mesa do Pai. Se você não pegou, levanta a sua mão, para que a gente possa ceiar junto hoje. Algum irmão, uma irmã vai chegar até você, vai entregar o elemento. Segure esse elemento mesmo, irmão, não como um ato assim religioso, mas comece a lembrar dos seus que precisam ser encontrados e serem discípulos de Jesus. Comece a lembrar da sua parentela, do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu genro, do seu sogro, sua sogra, seu cunhado, seu concunhado, enteado, padrasto, madrasta. Começa a lembrar aí deles. Se você está nos assistindo em casa, meu irmão, ainda dá tempo, pega lá um pedaço de pão, irmão, vamos ceiar. Pega lá o suco de uva lá, vamos ceiar junto, irmão. Senhor Deus e Pai, guarda o teu povo, Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal. Que possamos continuar, Senhor, caminhando nessa terra como discípulos do Senhor. E que possamos fazer discípulos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, um sono reparador nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, regar a nossa semana com a Tua presença.
que possamos ter uma presença no secreto, no recôndito, Senhor, do teu coração. Encontre, Senhor, os perdidos da casa de Israel, e que possamos, Senhor, ser libertos, Pai, da mesmice, do inconformismo, do relativismo dessa sociedade moderna. Que possamos, Senhor, ser crentes de verdade, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, com cada irmã, com cada criança, com cada idoso, com cada um que nos assiste ali no YouTube. E que o Senhor nos dê mesmo uma semana de graça, uma semana de cuidado, em nome de Jesus. Vou na paz do Senhor, amada igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine o rosto sobre ti.